Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é o poder das decisões. Por que poder da decisão, pastor? Porque até para que a gente possa tomar alguma decisão, primeiro que nós temos que estar ciente de onde e qual o caminho que nós iremos traçar. Segundo, ter certeza de que Deus está no negócio. Existem algumas decisões que nós tomamos todos os dias, que são decisões comuns. Que roupa que eu vou vestir hoje, qual sapato que eu vou usar, isso não influencia na nossa vida. Amém? Isso só é algo que você escolhe, tem a liberdade de escolher para aquele dia. Mas todos os dias nós somos confrontados a tomar algumas decisões, que essas decisões vão marcar a nossa vida. Eu tomei uma decisão há mais de 25 anos atrás, e hoje eu estou aqui, porque se eu estivesse lá, e tivesse dito não para o Senhor, talvez nem vivo eu estava mais. Mas também tomei, durante todos esses anos de vida, amado, tomei algumas decisões que eu sofri consequência com isso, como você, como todos nós. Porque nós aprendemos que nós devemos tomar decisão de relance, de momento. É agora, chegou, eu tenho que tomar a posição. Não é verdade. Ninguém é obrigado a responder nada, nem assinar nada, ainda que seja um contrato muito bom, se antes você não ler. De repente oferecer alguma coisa e você vai ter que assinar para que você possa receber. Eu não posso assinar nada se eu não ler. E se eu ler e não entender, eu tenho todo o direito de ler e reler quantas vezes eu precisar. Sim ou não? Só que às vezes nós ficamos empolgados com algumas situações. E essas situações, por sua vez, amado, ela nos envolve de uma maneira que nós imaginamos. Principalmente quando alguém diz assim, ó, é pegar ou largar. Primeiro que a pessoa quer que você pega, então não tenha medo de largar e nem de pegar. Você fala, não, peraí, vamos analisar. E enquanto você fala com a pessoa, talvez não dá tempo de você orar ao Senhor, mas você pode exatamente naquele milésimo de segundo dizer, Senhor, e aí, o que eu faço? Ele é Deus soberano para te responder com a paz no seu coração. E preste atenção, amado, se lá na frente for uma roubada, mas naquele momento você sentiu paz no seu coração, isso é problema de Deus. Mesmo que alguém fale, você é louco, você assinou isso, você comprou isso, você assumiu esse compromisso, ninguém conseguiu. Se Deus colocou paz no seu coração, é porque de todos os outros Ele vai fazer de você mais que vencedor. Às vezes nós imaginamos, amado, que aquilo que nós somos chamados a fazer, tem coisas que nós somos chamados a fazer que é a voz do diabo. Mas na maioria das vezes é a voz do Senhor. Quando é a voz do diabo e a voz do Senhor, você consegue identificar. O problema é quando nós ouvimos a voz do nosso ego. Essa é perigosa. Porque o ego é, eu vou fazer para que outros vejam que eu tenho condição, que eu posso, que eu faço. Essa voz, amado, ela não é nem do diabo, claro que o diabo tem uma participação nisso, e nem de Deus. É a voz do nosso eu, é aquilo que você quer se autoelevar, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então se humilhe na presença do Senhor. Não é que Deus quer que você seja humilhado, mas o humilhar aqui é buscar. Quando você busca, você será alcançado. Olha o que diz o livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Diz assim, agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Volta lá, Marcos, no versículo 14. Olha o que ele começa dizendo, agora pois, é neste momento, este é o momento. Temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Preste atenção, amado, quando ele diz isso, sabe, ele está dizendo o seguinte, você decidiu servir. Mais na frente nós vamos ir no mesmo texto que diz assim, olha, se Baal é Deus, Elias fala sobre isso, serve Baal. Mas se o Senhor é Deus, então serve a Deus. Para de ficar em cima do muro.
Uma hora você é crente, outra hora você não é, outra hora você é mais ou menos, uma hora você está na igreja, outra hora você está desviado, outra hora você está fraco, outra hora você está forte. A Bíblia diz assim, Josué disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho fidelidade a Deus, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho aliança com Deus, e essa precisa ser maior do que qualquer coisa, maior do que o meu amor pelos meus pais, maior do que o meu amor pelos meus filhos, maior do que o meu amor pela minha vida, porque vida eu tenho agora, mas eu vou ter uma vida eterna, e essa Deus separou para mim. Sabe, amado, é momento de nós tomarmos decisões. A Bíblia, amado, nos ensina muitas coisas, mas a vida é feita de oportunidades e decisões. Sabia que se você tiver uma oportunidade e você não der crédito, essa oportunidade vai passar. E se ela passar, meu amado, desculpa, possivelmente ela não volta. Tem bênção que Deus separou para você, que é naquele dia que Deus quer trazer a pessoa para te abençoar, ou Ele vai te abençoar. Ele pode te abençoar aqui na tua casa, onde você estiver, mas Ele quer que você esteja posicionado. Você pode naquele dia ter até errado, ter pecado, ter falhado, estar emburrado, estar mal-humorado, não importa, mas se a tua aliança com Deus é infidelidade, pode ter certeza que vai dar uma volta no mundo inteiro, mas vai cair na sua mão. Sabe, querido, muitos querem decidir, mas não têm oportunidade. Outros têm oportunidade, mas não decidem. Eu gostaria de ter algumas oportunidades na vida, sabe? E eu tomasse a decisão certa, porque eu já estou aguardando isso há algum tempo. Outros têm a oportunidade primeiro, mas ainda estão pensando, será que não tem algo melhor? Escuta, sabe que eu li hoje numa rede social? Que cada um decide o seu próprio caminho, e a vida se encarrega de revelar o resultado de cada decisão. Você decide, e a sua decisão fará com que a vida, o seu dia a dia, vai mostrar, vai revelar qual foi a sua decisão. Se você é uma pessoa madura, amado, você vai concordar comigo que a sua realidade presente é produto de uma decisão que você tomou lá no passado. Essa decisão pode ser distante, faz muito tempo, ou uma decisão recente. A partir, querido, de uma decisão, a sua vida e destino podem ser afetados para sempre. Então, muito cuidado. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos a quem nós servimos. Então, a nossa decisão sempre, Deus tem que estar no centro. Sabe, suas decisões diárias, na verdade, elas determinam o seu destino. Todo dia, a decisão que você tomar é o destino que você vai traçar. E às vezes nós colocamos esse destino nas mãos de Deus, não é verdade. Deus, Ele traçou algumas coisas para a sua vida, mas você tem o livre-arbítrio de dizer quero ou não quero. A Bíblia fala de dois irmãos, Jacó e Esaú. O destino de Esaú era ser o primogênito, era ser o líder, mas ele nunca quis ser. O destino do Senhor nessa terra, não digo nem na glória, é que você seja bênção, próspero e feliz. Mas para que isso aconteça, nós temos algumas decisões a tomar dentro da palavra de Deus. E quando nós não queremos tomar, Deus respeita. Mas as nossas decisões vão traçar o nosso destino. Sabe, querido? Reflita sobre isso. Sobre as decisões que você tomou no passado. E você certamente verá que elas estão repercutindo no seu presente hoje. Às vezes nós ouvimos orações assim: Deus, por que não acontece comigo? Porque no tempo que era para acontecer e você tomar uma decisão, você optou tomar uma decisão errada. Não era tempo de casar, você quis casar. Não era tempo de ter filho, você quis ter filho. Não era tempo de namorar, era tempo de esperar, mas você foi avante porque todo mundo fazia. Era tempo de estudar, mas você queria trabalhar, então você não estudou. E o trabalho que você tem, o emprego que você tem hoje não condiz se você tivesse estudado lá atrás. Sabe, querida, a decisão de casar, de fazer uma faculdade ou não, que você escolheu, do emprego que você está hoje, certamente decisões deram um rumo em sua vida.
E muitas vezes nós queremos culpar ou cobrar Deus porque não estamos numa condição melhor. Tem um texto, um termo, né, ou um ditado que não está na Bíblia, mas tem tudo a ver com o que o Senhor tem para você. Desde criança a gente ouve os pais dizendo: olha, a Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Essa terminologia não existe. Mas o Senhor sempre abençoa aqueles que procuram fazer da maneira correta. Faça a tua parte aqui, faça correto, faça com decência, faça com coerência, e você será abençoado por isso. Não precisa nem ser crente para isso. Basta ser humano, filho do Criador. Se você agir de maneira coerente, ao seu tempo você vai colher tudo que plantou. Sabe, amado? Pois ainda que você não decida tomar uma posição, mesmo assim, isso já é uma decisão. Eu decido não fazer nada. A questão é, qual a decisão, se eu tomar agora, poderá mudar o seu futuro? Sim, ou para não, ou para bênção, ou para maldição, ou para continuar na mesmice de sempre. Às vezes nós tomamos decisões de continuar do jeito que está, empurrando com a barriga. E qual vai ser o seu futuro que você está vendo hoje? Se eu determino que eu vou estudar e eu quero ser um advogado, sabe, vai passar-se um tempo que eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me privar de algumas coisas, mas eu já estou enxergando quem eu serei. Mas se eu não quiser ser ninguém, basta eu cruzar os braços, e aí eu não serei nada. Sabe, porque isso vai afetar o meu futuro, vai transformar o meu destino para sempre. Acompanhe no quadro. Outra questão a respeito é: quais são as decisões que você vem adiando ou deixando para amanhã? Decisões que você sabe que precisa ser tomada e que poderiam trazer uma melhora grandiosa no dia a dia e no futuro em sua vida. Talvez a decisão de fazer um novo curso, voltar a estudar, talvez a decisão de ler um livro, ou terminar de ler um livro, ou até mesmo escrever um livro, a decisão de dar um telefonema importante, a decisão de perdoar alguém, talvez a decisão de começar a praticar esporte, ou até mesmo parar de fumar. Talvez hoje seja o dia de você decidir crer em Cristo e em sua palavra. Muitas pessoas estão sofrendo do mal do qualquer dia. E algumas pessoas diriam, um dia desses. Mas como você já ouviu dizer, qualquer dia desses significa nenhum dia desses. O que é que você está esperando? É certo que o que nos impede muitas vezes de tomar uma decisão é que normalmente associamos mais dor e desconforto na mudança e prazer em continuar como está do que o contrário. Decisões geralmente promovem mudança e a maior parte das pessoas não querem mudança. Porque mudança geralmente nos tira da zona de conforto. Uma máxima da agricultura diz: quer colher o que nunca colheu, plante o que nunca você plantou. Porém, se você entender definitivamente que todo sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre, talvez perceba que mesmo que a tomada de decisão imediata seja desconfortável, a recompensa poderá valer a pena. Pense por um instante, qual decisão que, se você tomar hoje, irá mudar o seu destino de uma maneira positiva, sólida, e que irá recompensar o esforço? Reflita sobre isso, decida transformar a sua vida, decida se autodisciplinar. Sabe, querido, voltamos ao texto e vejamos Josué conduzindo o povo à terra prometida, diante de Canaã e diante das bênçãos. Olha o que diz Josué 24:15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, ou nós somos 100% de Cristo, ou nós não somos nada. O cristianismo de hoje é um cristianismo mudado.
É um cristianismo que eu posso fazer tudo, que eu não preciso ter compromisso com nada, que ninguém manda em mim, eu vou para onde eu quero, eu ouço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu danço, eu faço o que eu quero, sabe? E não honro o nome do Senhor. Nós devemos ver a Deus como um casamento, porque a Bíblia diz que nós somos a noiva. Imagine você é casado com um homem, você que é mulher, casado com um homem, ou você que é homem, casado com a mulher. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela pode sair a hora que ela quer, ela pode andar com as companhias que antes ela andava, ela pode agora dormir fora. Não, porque agora existe uma aliança. Nós precisamos tomar decisões de que é tempo de voltar a ser o que o Senhor nos chamou para ser. Servo, filho, autoridade de expulsar demônio. Tem pessoas que fazem algumas escolhas, ao tempo se enfraquecem e por sua vez não tem coragem de orar por ninguém, porque sabe que se orar o diabo não vai responder, ele vai continuar lá, porque a autoridade você trocou por um copo de cerveja, por um baseado, trocou talvez por causa de um cigarro, trocou talvez a aliança do Senhor por causa de uma festinha, porque o teu amigo vai ficar chateado, mas o teu Senhor ficou te esperando. Tem um louvor antigo que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Acabou o culto, você vai embora, e aqueles que não vieram, o Senhor continuou esperando, como uma mãe, que no dia das mães, é o dia dela, o dia que ela mais trabalha, ela faz um grande banquete para os filhos, mas principalmente filho homem casado, na maioria das vezes, ele prefere passar na sogra primeiro, que nunca criou ele, para depois ele vir dar um abraço na sua mãe, porque senão a tua esposa, que é incompreensiva, que é mãe e não sabe o que ela está plantando, vai ficar chateada. Então é melhor que cada um vai para um lado, ou vá os dois para o mesmo lugar. Sabe, querido, coisas pequenas que entristecem o Senhor, e são decisões que nós tomamos. Josué, o sucessor de Moisés, ele convoca todo o povo a uma assembleia. Assembleia quer dizer por uma reunião. O que ele faz? Ele desafia a nação para uma decisão, para um posicionamento. Acompanhe no quadro. Josué faz isso porque era um homem decidido. Antes de continuar, gostaria de abrir um parênteses sobre Josué, pois pode-se dizer que a ousadia e a autoridade para exortar e chamar a nação de Israel para uma decisão deveu-se a 28 anos ininterruptos de uma liderança constante no temor de Deus. Consequência de uma decisão de servir a Deus como líder da nação de Israel, desde que assumiu a posição de líder em Israel, ocupando o lugar do seu discipulador Moisés. Josué nunca desistiu de seu alvo, sempre foi constante em Deus, e agora, já com uma certa idade, mas com o mesmo vigor de décadas atrás, ele exorta o povo dizendo, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não deu moleza para filho, ele não deu oportunidade para os filhos, se de repente quiser servir outros deuses, ele diz, na minha casa quem governa é o Senhor. E às vezes nós queremos, sabe, fazer isso com os nossos filhos. Os nossos filhos não querem, a gente diz tudo bem. Só que quando os nossos filhos caem, ficam doentes, não é para os deuses deles, não é para as manias deles, não é para o mundo que eles vão se servir, mas é a tua oração, clamando por ele, e o Deus de toda misericórdia continua ajudando e abençoando. Meu amado, nós precisamos entender qual a decisão que você precisa tomar. Eu e a minha esposa servimos ao Senhor, e a minha casa sabe Deus o que vai acontecer. Precisamos mudar isso. Sabe o que aconteceu com o sacerdote Eli? Aquele que abençoa a Ana que não podia ficar grávida, lembra da história? Ele tinha 2 filhos endemoniados. 2 filhos, sabe que dentro do templo tinha algumas regras, e ele morava no templo, porque ele era o sacerdote. E os filhos pegavam tudo que era do templo e levavam mulheres para dentro do templo para fazer algum tipo de sacanagem. Sabe o que esse pai fez por muitas vezes? Ele fechou os olhos.
Ele disse: não posso fazer nada, meus filhos sabem o que eles querem fazer, eu já ensinei, eu já falei. Muitas vezes nós tomamos esse tipo de decisão. Meu irmão, contrário do pai do filho pródigo que diz: eu quero pecar, eu quero ir para o mundo. Então ele diz: na minha fazenda você não vai ficar, toma a sua parte, o problema é dinheiro. Mas vai, meu filho, o dia que você voltar, eu vou te aceitar, mas você vai ter que quebrar a cara primeiro, para entender que sem o Senhor ninguém pode fazer nada. O sacerdote Eli poderia ter tido esse tipo de atitude como pai fazendeiro, mas não teve. Sabe por que não teve, querido? Porque ele achou que não podia fazer nada. Sabe o que o Senhor fez? Levantou Samuel e disse: Samuel agora vai ficar no teu lugar, porque você vai morrer juntamente com os teus filhos. Talvez você fale assim: pastor, mas esse era o tempo da lei. A lei funcionava para quem cumpria a lei, mas a graça, ela nasceu com o mundo e ela vai terminar com o mundo. Eu quero te dizer, amado, que nesta época a graça do Senhor já alcançava a todos, mas as pessoas preferiam andar de olho por olho, dente por dente. Deus sempre nos desafia a decidir. Veja aqui o que acontece com o profeta Elias, antes dele subir ao Monte Carmelo e desafiar os profetas de Baal. A Bíblia diz que um momento difícil para Israel, porque o coração de Israel estava dividido contra as opressões de Jezabel. Sabe, amado, eu quero te dizer que não só aqui no Brasil, como no mundo, a igreja está dividida por conta da Covid. Muitas pessoas, não só crente, como ser humano de modo geral, vai acabar, sabe, tendo as vacinas, não vai ter mais essa ação do vírus, mas muita gente ainda vai continuar com medo porque foram feridos. Nunca se viu tanta gente em depressão como no tempo de agora. Nunca se viu tanto suicídio como pessoas passando agora, pessoas feridas. Mas eu não estou falando de pessoas do mundo, porque o mundo é isso mesmo. Mas eu estou falando de crente também que estão na mesma posição. Por quê? Porque ao invés de se posicionar, de tomar a decisão, de confiar plenamente no Senhor, confiou no que a mídia diz a todo tempo. A mídia é morte, e morte o tempo inteiro. Porque a mídia propaga aquilo que o diabo diz, aquilo que o diabo quer que nós tenhamos, medo. Mas a palavra diz que no amor, que é Cristo, não há medo. Porque o amor lançou fora todo medo. Preste atenção, amado, não tenha medo de morrer, porque se você morrer, você está em Cristo. Sabe? O povo de Israel estava dividido, com o coração dividido, com a opressão de Jezabel e o que o profeta já velho dizia. Às vezes nós ficamos divididos, o que o meu pastor diz, o que a minha igreja ensina, o que outro lugar está revelando. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, decida a quem você vai servir. 1 Reis 18:20, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, ou seja, decida. Se é Baal, segue, decida seguir Baal. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por quê? Porque o povo estava dividido. É por isso que eles estavam passando, foi a pior crise que Israel pôde passar, a pior crise que Israel pôde enfrentar, sabe, uma crise de seca. E a seca acontece quando Deus olha para a terra e não vê a adoração perfeita. Toda vez que a adoração está misturada com outros deuses, com confiança em outros, Deus paralisa a bênção. Olha nós agora tendo crise, sabe, de água, de luz, e por conta disso, as taxas é cara, tudo subiu. Aí fala, é Brasil, não é, porque o Brasil, ao invés de olhar para Deus, o Brasil ficou olhando para o que a mídia tinha para dizer. É preciso tomar decisões, amado. Todavia, é bom considerar que o poder de Deus virá somente quando tomarmos santas decisões. Sabe quando nós venceremos? Quando tomarmos decisões acertadas. E o que a Bíblia diz a respeito dessas decisões? Primeiro, decisões nos libertam da maldição da neutralidade. O que você mais vê hoje é pessoa neutra. Ela não tem resposta. Não sei, para mim tanto faz. Está sempre em cima do muro.
Se chover tá bom, se esfriar tá bom, se esquentar tá bom, não tem posição. Então ela não sai, ela está em cima do muro, porque ela não sabe para que lado vai. Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe quem escreveu o Apocalipse? João. João estava na lei ou na graça? Na graça. O evangelho da graça. E ele escreve de um Cristo dizendo: é melhor que você esteja frio de uma vez, ou quente, mas não esteja morno não, porque naquele dia eu vou te vomitar da boca. Vomitar quer dizer, não quero mais você dentro de mim, ou eu dentro de você. Você está entendendo, amado? O texto refere-se à igreja de Laodiceia, e a exortação que Cristo faz à igreja, sabe? É muito séria no tocante do seu julgamento, sabe? Contra a mornidão espiritual que aponta para aquelas pessoas que mantêm a posição de neutralidade. Tem gente que está neutro, sabe, amado? É tempo de nós, agora como igreja IAAP, retomar o que nós deixamos para trás. É tempo da gente se posicionar. Pastor, tem gente que fala: nossa, mas na época da Turquia era tão bom. Ficou lá no passado. Hoje nós estamos em 2021, não sabemos o que está prestes a acontecer, mas coisa boa é que não vai ser, porque a tendência dos anos é piorar. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço o Brasil em crise, e você também. Então nós temos que olhar para quem? Para o céu, olhar para Cristo, olhar para o chamado. Você lembra, se você fechar os olhos, qual foi o dia que você aceitou Jesus, levantou as tuas mãos e disse: Senhor, eu te aceito? A partir desse dia você teve uma decisão, você foi marcado. Mas eu não sei para quem eu estou dizendo, ou para aqueles que me ouvem pelo YouTube: acorda, é tempo de você acordar. Decida o que você quer fazer. Se é Baal, siga-o. Se é o Senhor, segue de maneira coerente. Sabe, querido, Deus é decisivo, e nós também precisamos ser. Toda diferença é consequência de uma decisão, ou seja, de um posicionamento. E nesse ponto eu preciso dizer, principalmente para as pessoas que vivem amedrontada diante dos desafios de cada dia: decida-se. Ou você confia, ou morre no Brás. Não tem como. Ou você confia, ou você se entrega. Porque o Senhor, Ele não para tempo nenhum de te abençoar. Ou você acha que você todo dia sai para trabalhar, que você, passou por centenas de milhares de pessoas na rua, no ônibus, no Uber, na feira, no mercado, na igreja, e você é imutável, e nada aconteceu com você. Tem pessoas que o vírus passou por você, você nem sabe. Talvez se você fizer um teste, você vai ver que você já está imune, porque quem te imunizou foi o sangue do Cordeiro, quem te imunizou foi a promessa do Senhor, quem te imunizou foi aquele que diz: olha, ainda que o vírus venha a você, a minha ordem é: você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Decida a quem você quer servir. Pastor, mas eu tenho, algumas manias, eu tenho alguns sonhos. Se esse sonho estiver dentro da vontade de Deus, não tenha dúvida que vai acontecer. Mas se não tiver, você pode chorar, espernear, jejuar, deixar de cortar cabelo, raspar barba, qualquer coisa. Se Ele não quiser, não tem quem faça. Saia de cima do muro. Talvez você está caso ou não caso. Lidero uma célula ou não lidero? Dizimo ou não dizimo? Converto de vez meu coração a Cristo, ou continuo nesse chove não molha? Saia de cima do muro, meu irmão. Decida. Talvez você está aí no seu cantinho perguntando: nossa, se fulano de tal tivesse aqui, essa palavra é tudo para ele. Não é não. Se fosse, ele estaria aqui, ou ele vai ouvir pelo YouTube. É para você mesmo, é para mim. Antes da palavra chegar em você, chegou em mim primeiro. Sabe, querido? Ainda que a sua decisão não seja mais acertada, certamente ela vai te proporcionar algumas experiências
Quem erra, adquire experiência e coloca um degrau novo na sua vida. Não tenha medo de errar. De uma coisa eu tenho certeza, querido. Eu já tive alguns erros que aos meus olhos foram erros, mas eu não sabia o que Deus estava fazendo. Vou falar isso aqui mais uma vez, já falei centenas de vezes, toda vez que eu lembro disso, falo, Deus é bom. Quando nós estávamos no prédio ao lado, não sabia nem que isso aqui ia ser vendido. Eu resolvi pintar o Kids inteiro, fechar aquela rampa. Sabe, eu decidi fazer algumas coisas que, se nós fizéssemos quando, foi vendido, para a gente vir para cá não ia dar tempo. A gente ia ter que pagar aluguel e não dá tempo. Vocês sabem, me conhecem, eu não gostaria de fazer e de inaugurar aqui de qualquer jeito. Tinha muita coisa para fazer e nós não tínhamos dinheiro para isso, mas o Senhor proporcionou tudo. É tanto que no dia que foi declarado que foi vendido, não tinha mais o que fazer, eu tive que assinar uma carta dizendo que eu não tinha interesse para comprar. Interesse tinha, não tinha era dinheiro. Eu olhei para isso aqui, a primeira coisa que eu questionei Deus: por que o Senhor deixou eu gastar tudo que eu gastei aqui? Porque foi uma oferta minha. Se nós íamos sair daqui, não fiquei brigando com Deus, eu questionei, dizendo, não estou entendendo, Senhor. O Senhor não é esse tipo de ser. E mal sabia ele que eu falo é o Alexandre. Mal sabia o Alexandre que eles não iriam pedir para nós, mas queriam oferecer para que a gente ficasse. E foi a melhor coisa que a gente fez. Imagine, amado, se nós saímos daqui, estavam com uma ideia de ir ou aqui para Mexer ou lá para a Turquia, pagar mais de 6 mil reais de aluguel. Logo em seguida fecha a igreja de novo, por causa da pandemia. Foi procurar casa, meu Deus. Mas o Senhor já sabia de tudo. Por quê? Porque eu decidi confiar em Deus. Então mesmo que você tenha a impressão, poxa, eu fiz isso, mas foi bobagem. Sabe, eu investi isso na obra do Senhor, eu acho que eu me empolguei. Eu ouvi uma palavra que eu ia ser líder, que eu ia ser pastor, que eu ia ser profeta, que eu ia ser, sei lá, qualquer coisa no Senhor, mas até agora não alcancei. Provavelmente isso foi empolgação da minha cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa, a decisão que você teve foi acreditar no poder dele. Então espera e aguarda. Deus ama pessoas decididas, porque toda decisão desencadeia poder. Segundo, decisões importantes devem ser cuidadosamente analisadas. Olha o que diz Lucas, capítulo 14, 28. Jesus dizendo: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10 mil homens poderá enfrentar, ou que venha contra ele com 20 mil? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou ler mais uma vez, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre nós, que estamos aqui, os que estão me ouvindo pela internet, não renunciar tudo que você tem, não podemos ser discípulos do Senhor. Renunciar o que tem é dizer: não me importa mais, nada me segura, mas nada me detém. A vontade de Deus é soberana em minha vida. Se nós tomarmos essa decisão, amado, muitas coisas vão mudar. Acompanhe no quadro. Nem todas as decisões são importantes e significativas. Existem decisões diárias que não são importantes e nem trazem mudança em nossas vidas, como por exemplo, decidir a cor do seu próximo automóvel, ou o modelo do sapato que você vai usar para trabalhar. Ou por outro lado, existem decisões que são determinantes, que nos levam a um caminho sem volta. Por isso precisamos ter muita atenção antes de tomar uma direção importante. Sua vida é algo muito séria para ser levada como uma brincadeira
ou um jogo de sorte? No texto acima, Jesus nos ensina sobre o perigo da inconsequência. Sabe, querido, o Senhor nos diz para separarmos um tempo de qualidade, para passarmos, sabe, para pensarmos, na verdade, nas consequências e nas decisões importantes. Ele diz que devemos calcular o preço que iremos pagar após uma tomada de decisão. Toda decisão tem uma etiqueta de preço com um determinado valor. Pense bem, ore muito sobre o adultério, namoro, divórcio, etc. Desistir da igreja, do casamento, da liderança, do trabalho, certamente vai produzir consequências a curto, médio e a longo prazo. Tomar esse tipo de decisão hoje, amado, afetará a sua vida de maneira definitiva. Terceiro, como devemos decidir as questões importantes da vida? Primeiro ponto, considere os efeitos da sua decisão. Você precisa decidir e considerar quais são os efeitos positivos e negativos. Não seja um inconsequente. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Neste caso, nós vamos ler 2 textos e extrair algumas perguntas que poderão ajudar-nos a decidir. 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora pergunte para si mesmo a respeito da sua decisão. Todas as coisas me são lícitas? Pastor, mas todo mundo faz, hoje em dia isso é normal. Você é que está quadrado, está careta. Hoje em dia é muito natural, sabe? Mas é lícito para o mundo, não para você. É lícito para os outros que não têm compromisso. Sabe, é lícito porque é permitido. Tudo que é ilícito quer dizer que é permitido. Mas porque é permitido você vai fazer? Ouvi essa semana alguém que disse assim: olha, roubaram a moto de fulano e ninguém fez nada, porque furto é como se fosse um roubo comum. Agora, por quê? Não é lícito, mas as pessoas fazem ser, eu vou roubar só porque é furto? Eu vou usar droga porque se a quantidade é menor, não vai caracterizar uma quantidade de droga para dizer que você está traficando. Porque, irmãos, tem muita coisa que a gente sabe que não é lícito, mas aqui no Brasil muita coisa é como se fosse, não é verdade? Agora, por causa disso você vai fazer? Não. Mas nem todas convêm. Convém quer dizer vai ser bom. Se for bom para você e estiver no centro da vontade de Deus, amém. Caso contrário, não faça. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque essas coisas trazem domínio, sabe? Compromete a sua liberdade, ou é algo que escraviza você e te domina. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que é edificar? É nos aproximar da presença do Senhor. Se isso não faz, se não edifica, não faça. É coerente e condizente com a vontade de Cristo? Ou vai enfraquecer a tua fé? Se for, meu irmão, sai fora. Porque nós estando firme no Senhor, buscando ao Senhor, tem hora que a gente passa para os reteté errado. Não é verdade? Nós precisamos perguntar: é útil para outras pessoas com quem você convive? Vai edificar o corpo de Cristo? Vai fortalecer a minha vida na igreja, a própria igreja? Ou só serve para alimentar o seu egoísmo? Porque se for, é barco furado. Se você pode responder positivamente a todas as perguntas, vá em frente. Se disse sim a algumas e não a outras, é porque tem dúvida. É melhor buscar, orar ao Senhor, para que Ele te dê uma solução dentro da palavra de Deus, até que você tenha plena certeza, para então agir. Se a resposta for negativa em todas as perguntas, você corre o grande risco e não deve continuar.
É lícito? Eu posso? Isso vai te edificar? Vira a página. Isso foi coisa do passado. Segundo ponto, baseie a sua decisão em seu interior e não na sua circunstância. Eu tenho que basear a decisão que eu vou tomar dentro do meu interior, naquilo que eu sou em Cristo, naquilo que o Senhor me fez ser, não na circunstância. Mas a circunstância, sabe, está me levando para isso. A circunstância vai passar e o BO vai ficar com você. Josué, capítulo 24, versículo 14, a parte A do versículo diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Eita, mas hoje o negócio está estreito, não está não? Mas é isso, amado. Deus é aquele que fala conosco. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou, ou seja, decidiu no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Preste atenção. Daniel, quando foi para a Babilônia, o Senhor falou com ele. O que ele comia era lícito comer. O que ele bebia era lícito ele beber. Mas ele resolveu fazer um jejum de 21 dias. E você conhece essa história dos 21 dias de Daniel. E nesses 21 dias ele disse assim: eu não vou comer das iguarias. Iguarias são coisas boas. Os manjares são coisas que não era comum num cardápio de uma pessoa comum. Mas o Senhor disse assim: olha, se reserve, jejue, faça uma aliança comigo. Não importa o que todos vão dizer, mas eu vou te conduzir e vou te abençoar. Sabe, querido, acompanhe no quadro. Devemos decidir na base da integridade, da fidelidade. A palavra integridade tem a mesma origem de interior. Devemos interiorizar nossas decisões. Ou seja, devemos desprender das circunstâncias exteriores e físicas para ouvir a Deus em nosso interior. Se você não se reservar, talvez você ainda está na fila daqueles que espera ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz do Senhor a todo tempo. Como que ouve, pastor? Olhando para o seu interior, se esvaziando de si mesmo e dizendo: Senhor, eu não quero ser o Alexandre que eu era, as mesmas coisas. Pastor, mas essa é uma afronta todos os dias. Todo dia eu sou lançado a pecar, a errar. Eu sei, não é só com você, comigo também, com todos nós. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Fazer igual o drogado quando está limpo. Hoje faz 6 meses, 14 horas, não sei quantos minutos que eu estou limpo. É uma luta constante. Sabe, querido, não é porque o Senhor te amou, porque você está debaixo do controle dEle, que você está na graça, que o favor de Deus te acompanha, que você não tem responsabilidade, que você não precisa mais ter compromisso. É mentira do diabo, sabe? Então você precisa ouvir no seu interior, porque é lá que o Senhor vai falar. Continuando, voltar a atenção para o nosso coração, nesse caso não significa confiar em nós mesmos, e sim, devemos tirar os olhos das pressões exteriores. Conclusão, querido. Vejamos o exemplo de Neemias, que orou e jejuou 4 meses. Ele ouve a notícia de alguém que diz assim: olha, Jerusalém está despedaçada. Os muros foram derrubados, e os muros representavam a segurança da cidade. Ele foi tocado por Deus para ir lá e restaurar, mas ele tinha um emprego, ele tinha uma família, ele morava em uma outra cidade. Ele poderia se empolgar e dizer: não, eu vou. Mas o que Neemias fez? Ele orou e jejuou 4 meses antes de decidir viajar para a sua terra natal. E nós queremos fazer em menos de 4 minutos tomar a decisão, e depois quebra a cara, e o Senhor diz: mas quem mandou você se empolgar? Você se empolgou por aquilo que você ouviu, você se empolgou pela promessa que lhe fizeram, mas eu não estou nesse negócio. Neemias, para ter certeza, amado, ele teve que mudar de vida. Foram 2 meses que ele ficou lá edificando os muros, 52 dias para ser mais exato. Mas o que ele faz? Ele ora, ele jejua, sabe? Para quê? Para restaurar os muros de Jerusalém. Era a vontade de Deus? Era, mas ele precisava ter certeza. O nosso problema é que nós estamos dizendo: é vontade de Deus, mas não é agora, não é neste momento.
É igual a história de uma mulher que alguém disse para ela que ela seria missionária na Bahia. Ela voltou para casa, botou a placa de vende, foi para a Bahia e abriu uma igreja lá. A igreja não foi para frente, o marido não arrumou emprego, perdeu tudo que tinha e voltou querendo matar o profeta. O profeta falou: olha, eu só entreguei o que Deus disse. Ele não disse que era agora. Deus, ele vai te preparando com o tempo. Então saiba aguardar no Senhor, amado. Sabe, para encerrar, eu quero te dizer que toda decisão, em especial a decisão de servir a Deus, precisa brotar no seu coração. Porque servir a Deus precisa ser uma decisão consciente, uma decisão interior. Ninguém tem nada a ver com isso, é você e Ele. Essa decisão, amado, significa dar prioridade, ou seja, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Coloca o Senhor no centro das suas decisões. Às vezes tem coisas que você, sabe, vai aparecer para você como um prato maravilhoso. Um sonho que você tem orado há muito tempo, ele apareceu. E você não ouve, você não dá ouvido ao Senhor, você fala: é agora, porque Deus prometeu, então esse é o momento. Cuidado, que o diabo ele quer nos presentear antes, para roubar a nossa bênção, a nossa comunhão. Porque nós somos muito empolgados muitas vezes. E você diz assim: olha, eu vou tomar essa decisão. Cuidado, meu irmão. Olha o que o Senhor te diz nesta noite: confia no Senhor, espera Ele falar. Pastor, mas Ele está demorando. Então é para você aguardar mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Ou então Ele não vai colocar paz. E se Ele não colocar paz no teu coração, sai, chuta que é macumba. Não é de Deus. É o diabo tentando, sabe, te desviar, te traçar um outro caminho. Não tenha pressa, porque enquanto você tem vida, Deus está no controle. E depois da sua vida, você estará controlando juntamente com Ele. Faça dele a sua vontade, sabe, o parâmetro para as suas decisões. E acerte em todas as suas escolhas, amém? Todas as suas escolhas precisam estar centralizadas nele. Tome a decisão correta, querida. Não negocie os valores do Senhor. Não negocie. Ninguém está dizendo para você não fazer mais nada. Você pode fazer tudo. Mas saiba que o tempo que Deus escolheu para a tua vida, as coisas que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus colocou no teu coração para semear, não olhe para ninguém, porque se você olhar para homens, você cai. Deus chamou para liderar uma célula, Deus chamou para começar uma campanha na casa de alguém, sabe, Deus chamou para você orar na casa de alguém. Ora ao Senhor: Senhor, é de ti. Se Ele colocar paz no teu coração, não tenha medo, vá. Agora, aquilo que Ele te chamou para fazer lá atrás, e por alguma razão, por alguma fofoquinha, por alguma coisinha que alguém te falou, você deixou tudo para lá, você tomou a decisão mais errada, e é tempo de você se reposicionar. Porque você não está brincando com homens. A tua vida não pertence mais a você. O dia que você aceitou Jesus, você disse assim: olha, não sou eu mais que vive, mas é o Senhor que vive em mim. Então quem está no controle é Ele. O dia que você disse isso, você tirou um espírito que assentava no trono do teu coração e que comandava a tua vida, e disse: Senhor, assenta no trono do meu coração. E Ele assentou. Só que Ele é um ser muito educado. Apocalipse diz que Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não vai entrar. Porque aquele que entrar, ele está arrombando. E quem arromba não é o Senhor, é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida, e vida com abundância. Então ouça a voz do Senhor, que é branda, que é mansa. O texto fala sobre isso quando Elias foi para a caverna. A voz que era do Senhor é: eu não estou no vento, eu não estou nessa tempestade. A minha voz é: sai para fora, porque eu tenho muita obra para fazer contigo ainda. Talvez se fosse eu ou você falava assim: que larga para lá esse rebelde. Não quer fazer, não faz, o problema é dele. Nós não somos assim? A gente é resolvido, quer resolver? Mas o Senhor não desiste. Mas você tem a opção de escolher: vou ou não vou, quero ou não quero. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você.